E aí, galera, boa noite. Boa noite, boa noite. Já rolou a pregação já, hein? Então só vou agora orar para fechar o culto, né? Pô, o cara mandou ali, meu irmão. A real. Galera, para mim é um privilégio estar aqui. A gente... Tá. Beleza. Eu sempre fugindo dessa luz, né? A galera da iluminação sabe, né? Sempre tô fugindo da luz, mas beleza. O bom da luz é que a gente fica meio cego, não vê ninguém, então, tranquilo. Galera, olha só, para mim é um privilégio a gente estar aqui junto, um momento muito especial, a gente poder compartilhar da palavra de Deus, pegando o gancho que o camarada falou ali. Cara, a gente só vai conseguir viver isso se a gente realmente mortificar nossa carne e entender que sempre que a gente opta, né, pelo caminho de Deus, mesmo sendo esse caminho mais difícil, cara, tudo que a gente vive se torna bênção, entendeu? Às vezes você vai viver uma coisa meio difícil de ser vivida, mas aquilo vai ser bênção. E quando você não opta pela vontade de Deus, você vive uma coisa fácil, aquilo vira uma desgraça na sua vida. Então acho que vale a gente se ligar nisso que ele falou mesmo. E eu vou falar um pouco disso também. Eu estava pensando em falar para vocês sobre a questão da metáfora da porta. Eu sou professor de português, né? O professor adora metáfora. Então vou começar com a metáfora, figura de linguagem que vai cair no Enem. Tá? A metáfora da porta, cara. E a porta, assim, na Bíblia, né? Ela tem muitas possibilidades de se entender essa figuração da porta, né? Em Mateus lá, Jesus fala assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, né? Em Apocalipse 3:20, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo, né? Também tem a metáfora da morada, né? A gente vê lá em 1 Coríntios 6:19, né? Que nós somos santuário do Espírito, tá certo? Então, assim, acaba que a gente cantou aqui, né? Somente Cristo é a minha rocha. Então, a questão do alicerce também. Então, em muitos momentos a Bíblia pega essas ideias assim da porta, da casa, do alicerce, para fazer uma referência à nossa vida, né? Ou até mesmo a nós mesmos. E na vida de modo geral você ouve falar de porta o tempo todo, né? Porta de emprego, né? Portas que se abrem, portas que se fecham, a portinha do seu coração, né? Você ouve falar de porta, né? E, enfim, né? Tem até aquelas cenas de filme, né? Bem clichê, né? Que o cara bate a porta, né? Quando dá tudo errado, né? Ou então quando ele está muito chateado, ele bate a porta, aí se encosta na porta e vai escorregando assim na porta, já, né? É bem clichê, né? A questão da porta, cara. E aí eu peguei como se fosse um aviso, né? Que geralmente as pessoas colocam na porta e diz o seguinte, né? Não perturbe, né? Então é muito fácil para a gente entender que a porta também pode ser uma figuração para a nossa vida, para os nossos relacionamentos, e é muito mais cômodo eu colocar uma plaquinha de não perturbe na minha porta, né? E ficar tranquilão, né? Sem que ninguém me incomode, sem que ninguém me perturbe. Aí eu até peguei uma outrazinha, você que podia largar lá para mim, quem está aí? Boa, lá, ó. Só o que tem o meu jeito pode entrar, desde que não me perturbe. Então, até quem tem o teu jeito acaba te perturbando, né? De alguma maneira. Eu peguei uma outra também. Essa aí é melhor. Por favor, não perturbe, já sou perturbada o suficiente. Então, às vezes a pessoa já é tão perturbada da cabeça que ela não precisa de ninguém perturbar ela, que vai perturbar o outro, tá ligado? Enfim, guarda aí a última só pro final, hein? A última é a surpresa da parada. E aí eu pensei aqui num texto, né? Que é 1 João 3, de 14 a 18. Se você tiver aí como abrir sua Bíblia, 1 João 3, 1 João 3, do 14 ao 18. Achou? Posso ler? Está dizendo assim, ó. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. Pesado, hein? E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo.
Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadece dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, que privilégio a gente abrir Tua palavra, Pai, saber que o Senhor fala com a gente, Senhor. Nossa intenção aqui essa noite é ouvir Tua voz, Pai, que eu diminua, Pai, que cada ego aqui diminua, Pai, que a gente esteja aberto para a Tua verdade, Senhor, por mais que ela possa confrontar a nossa vida e convidar a gente para um modo de viver que, aos nossos olhos, é muito difícil, mas a gente se garante, Pai, no Teu Espírito, que habita em nós e que nos capacita, nos fortalece, Pai. Então, abre a mente dos meus irmãos, abre o coração deles, a minha mente, o meu coração, Pai, para que essa palavra faça diferença na nossa vida, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí, o legal desse texto, assim, ele fecha, né? E é nesse versículo que eu vou me apoiar mais. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. E aí, esse ação também pode ser entendido como trabalho, certo? E na versão, né, da linguagem de hoje, a expressão é amor verdadeiro. Então, seria assim, ó, filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas com amor verdadeiro. Então, a gente consegue, eu acho que, assim, entender um pouco mais onde esse texto quer chegar, né? O cara que escreve essa carta aqui é João, e esse João é o apóstolo, certo? Então, ele não só, né, estava entre os 12 que andaram com Jesus, mas ele estava entre os 3 mais chegados a Jesus, e ele estava, na verdade, ele era o mais chegado a Jesus. Diz a Bíblia que ele é o discípulo amado, né? Diz a Bíblia que ele recostou a cabeça dele no ombro do mestre. Então, assim, esse João, ele viu Jesus se relacionando. Esse texto fala de relacionamento e ninguém é melhor do que João para falar sobre relacionamento, já que ele caminhou com o mestre e viu o mestre se relacionando. A gente parte do pressuposto que o cristianismo não é uma sequência, né, de regras e de doutrinas que você, seguindo ali, fazendo um checklist, está ok. A gente entende que o cristianismo é relacionamento, né, direto com Deus, através de Jesus, e o relacionamento nosso com os nossos irmãos, as pessoas que estão do nosso lado, né? E João viu Jesus atuando, viu Jesus se relacionando, viu Jesus conversando com as pessoas, viu Jesus operando milagres, viu Jesus pregando a palavra, enfim, viu Jesus se relacionando. E aí fica tranquilo para a gente observar que quando ele fala de amor verdadeiro, né, quando ele fala de ação e de verdade, ele está falando desse tipo de relacionamento que Jesus exemplificou e que os discípulos exemplificaram e que é possível a cada um de nós aqui. Eu sempre me achei um cara tranquilo nessa parada de relacionamento, né? Assim, então, chegava numa galera, troco ideia, dou aquele alô. Eu não tenho muito assim, negócio de timidez, de, sei lá, não tenho essa parada. Então eu chego, troco uma ideia, brinco, falo com todo mundo, tento ser cordial. Mas assim, quando eu comecei a viver essa realidade assim das células, do discipulado e depois da supervisão e tudo mais, cara, eu comecei a perceber que esse meu jeito, assim, ele tinha os seus limites, sabe? E a minha capacidade de me relacionar com as pessoas, ela às vezes ficava muito nessa questão do, pô, tudo bem, beleza, tal. E eu ainda não tinha sido muito desafiado a ir além desses limites do beleza, né? E não sei se você já parou para pensar, mas essa questão do tudo bem, né, do oi, tudo bem, né, muitas vezes é só uma função fática, né? Olha o professor de português aí de novo.
Função fática é aquela expressão assim, que você está só testando o canal de comunicação. Você está querendo ver se a sua comunicação está funcionando. Quando eu chego aqui e falo assim, alô, alô, som. Isso aqui você está testando o canal de comunicação. O cara fala no telefone, alô, né? Tem gente que atende o telefone e fala assim, pronto. Né? Pronto, beleza, né? Tem gente que já atende o telefone falando de outra coisa com outra pessoa. Você tem alguém assim? Geralmente é mãe, avó, né? A pessoa te liga, aí quando você acaba de atender, a pessoa já está do outro lado falando com outra pessoa. No Guanabara tem uma promoção, e você, alô, não, eu estou falando com não sei quem aqui. Enfim, né? Então, assim, muitas vezes, esse tudo bem, você só está testando o canal de comunicação. Você está pouco interessado na vida da pessoa. Não sei se já passou por isso, né? Você chega em algum lugar, encontra uma galera assim, aí você fala, e aí, tudo bem? Tudo bem? Aí o cara, ainda bem que você perguntou, não está tudo bem. Você, meu irmão, tô só dando um alô, cara. Estou pouco preocupado com a sua vida, né? É legião da má vontade, né? Eu não quero nem saber de você, pô. Às vezes acontece, né? Eu até brinquei com os alunos, né? Que semana passada foi a UERJ, né? Que a galera estava naquele nível de estresse, assim, de desespero tão grande, que se o cara estivesse na rua e alguém encostasse a mão no ombro pedindo uma informação, batia no ombro e ele já fazia assim, obrigado, você está se preocupando comigo, eu vou ter prova amanhã. Não, eu só queria saber onde é que é a rua tal, né? Tipo, às vezes o tudo bem, né? Ele é só uma função fática, ele está esvaziado de sentido. Você não está tão preocupado assim se está tudo bem com as pessoas. E eu comecei a viver essa realidade da célula, né? E aí eu fui entender que a gente está falando do amor verdadeiro, né? E falando dessas portas fechadas. Aí eu fui entender que o amor verdadeiro, ele abre as portas para o relacionamento, né? E isso, claro, se você quer viver relacionamento, vou te dar uma grande dica, frequente uma célula, se envolva com a sua célula. Meu amigo, você vai viver relacionamento, não tem outro jeito, porque ali as pessoas estão passando por milhares de situações e você, na maioria das vezes, pode interferir e pode ajudar. Então fica o primeiro ponto para você, o amor verdadeiro abre as portas, o professor faz isso, né? Para o relacionamento, vou cobrar na prova, certo? No final vai ter uma provinha para você marcar aí, se você entendeu o que eu falei. Legal? Então, assim, o amor verdadeiro, ele abre as portas para os relacionamentos. E assim, eu tô na célula, beleza. Daqui a pouco rolou uma treta na célula. Não sei se a célula é assim, às vezes rola uma treta lá. A treta que tem nada a ver comigo mesmo. Porque eu sou esse cara de paz, tudo bem, né? Raríssimo eu me estressar. Pergunta para minha esposa ali, ó. Né? Por dentro eu já dei um fight no maluco, já arranquei a cabeça dele. Mas por fora eu fico assim, né? Tipo, congelado, assim. Eu tenho outros defeitos piores, tá? Mas Deus me deu esse privilégio. Então, essa parada, pelo menos, né? Eu tenho outros defeitos. Depois eu vou te falar uns defeitos meus aqui. Cláudio falou o defeito dele lá no gol, né? Aí, eu vou te falar um defeito meu aqui hoje também. Mas aí, cara, enfim, tô na célula, cara. Então, a parada não tinha nada a ver comigo. As pessoas se complicaram lá, uma falou uma parada, outra não gostou, foi embora, pá. Cara, isso é normal de acontecer em relacionamentos, né? Às vezes a pessoa fala uma parada, outra leva mal, vai embora. Aí qual era o meu papel? Como membro da célula, como coordenador da célula, deixar para lá, meu irmão, né? Se apurrinharam lá um com o outro, não tem nada a ver com isso. Não, cara, aí Deus te incomoda, né? Aí como é que você faz? Você ora, jejua e vai lá conversar com as pessoas. Olha que parada. Aí você conversa separadamente, né? Ora com a pessoa, conversa. Cara, a minha certeza no coração é a seguinte, eu vou lá, eu vou conversar, a pessoa não vai aceitar, mas eu fiz a minha parte. Porque muitas vezes a gente é um homem de pequena fé, né? Aí eu fui lá, conversei, fomos eu e a Clarice. Cara, a coisa se acertou e as pessoas estão na célula. Entendeu como é que o amor verdadeiro abre a porta para os relacionamentos? Eu podia deixar para lá e que cada um que se resolva. Mas a gente tem que se envolver. Ele está falando aqui que o nosso amor não pode ser de palavras, tem que ser de ação, de trabalho. Você tem que trabalhar para que esse amor aconteça, para que esse relacionamento aconteça. Entende? E aí o amor verdadeiro, ele faz o quê? Abre as portas para os relacionamentos. Né? O amor verdadeiro, ele também abre as portas, esse é o segundo ponto. O amor verdadeiro, esse é o segundo ponto. O amor verdadeiro
também abre as portas para o milagre de Deus. Não sei se você lembra, o Marcão, alguns domingos aqui, ele falou daquela história de Tabita, nome esquisito, né? Que na verdade em grego o nome dela era Dorcas, né? Como é que rola a história aí de Tabita, que em grego o nome dela era Dorcas? Está lá em Atos 9:36. Ela morreu e os membros da igreja foram atrás de Pedro para pedir auxílio a Pedro. Os amigos dela, certo? Chegando lá, a mulher morta, meu irmão. Pedro orou e ela voltou à vida. Mas os amigos se importaram, entende? Pedro se importou, porque tem vários textos na Bíblia também que pai intercede pelo filho, a mãe intercede pelo filho. Você acha até, lógico, mãe, pai vai interceder. Mas amigos também intercedem. Amigos também correm atrás do prejuízo. Isso só dá para fazer com esse tal de amor verdadeiro, né? Tentando viver essa realidade desse amor verdadeiro, que é um amor de ação, de trabalho. Não é só falar, poxa, vou orar por você, quero que... Beleza, você pode falar isso. Mas você tem que se envolver mais, cara. Tem que se envolver mais. Tem outro texto também muito legal, que está lá em Marcos 2, né? Os amigos do paralítico, não foi? Que abriram lá o telhado da casa e colocaram o paralítico na frente de Jesus. Os amigos, cara. Os amigos ajudaram o cara. E aí as portas se abriram para o milagre de Deus. Entende a questão? Estou falando de experiência de célula, cara, que é a experiência que eu tenho, assim, e afirmo isso de novo. Você que não pertence a uma célula, você tem que estar numa célula, você tem que viver essa realidade, vai ter confronto, mas você vai crescer pra caramba, cara. Eu tenho crescido muito com essa realidade da célula, que é uma possibilidade de a gente viver o cristianismo real. Exceto que você vá lá todo dia, também não faça nada. E vem um alerta de novo. Cara, vá à célula e se envolva com a célula, se envolva com as pessoas, cara. É muito mais fácil botar a plaquinha ali, não me perturbe, meu irmão. E você ficar na sua. Mas isso não é cristianismo, cara. Isso não é cristianismo. Jesus veio aqui para se envolver com a gente, se envolva com as pessoas. E aí a gente estava na célula, aí chega uma hora que a célula fica boa pra caramba. Meu irmão, tudo maravilhoso. Aí surgiu uma situação lá, cara, que um casal da célula começou a faltar demais e tal. E vamos lá visitar, vamos saber o que é. E aí a moça estava passando por um problema que ela não estava conseguindo engravidar, né? E havia uma série de questões médicas. Ela, inclusive, já tinha engravidado e abortado e fez um procedimento muito agressivo. E ela já tinha uma idade, né, que também dificultava um pouco essa situação natural da gravidez. Ela fez procedimentos, né, como inseminação, que não deram certo. E a situação era, beleza, não vai ter filho, você não vai ter filho. E aí, cara, a gente soube disso, né? Eu falo da Clarice que ela é a minha auxiliar, né? É extraoficial, mas a gente está junto nessa parada. E aí a gente soube disso. Cara, você para pensar o que você vai fazer. Eu falei assim, né? No caso da pessoa que brigou com a outra, vamos lá, vamos, né, conversar, vamos ler a Bíblia. Outra parada legal, a palavra, né? Está lá em Provérbios, né? Provérbios 15, né? Você tem que ter uma palavra branda, uma palavra calma. No caso da pessoa que discutiu com a outra lá, você tem que ter uma palavra calma, senão vai detonar uma guerra. Então você tem que vir com aquela palavra mansa para, claro, em oração, em jejum, beleza. E no caso dessa moça, cara, que não podia ter filho, que já tinha tentado de tudo, o que a gente ia fazer? O que eu ia fazer? Meu irmão, não perturbe, meu irmão. Fecha essa porta aí. Cara, cada um com o seu problema. Sinceramente, cara, uma sensação de incapacidade, de impotência, assim, você... Mas não é esse o cristianismo que a gente quer viver, né? E que João está falando aqui, que Jesus veio viver, e que a gente deu 2 exemplos de amigos que se envolveram e que o milagre aconteceu. E aí a gente começou a orar e a conversar com esse casal, e a gente fazia algumas visitas a esse casal. E, cara, vou ser muito sincero com você, eu não acreditava, cara, no milagre, cara.
Eu não sei, cara, mas é verdade, eu tenho que ser sincero aqui. Eu orava, cara, e eu falava assim, Deus, o Senhor pode tudo. Mas sabe, no fundo do coração eu falava assim, cara, mas ela já fez de tudo, cara. Já deu tudo errado. Você entendeu? E a gente ia lá e a gente orava e eu falava, cara... E você via que a pessoa estava assim, definhando, cara. Ela não tinha mais vontade de viver nada. E aí, a gente continuou visitando, continuou orando em casa, orando com eles. De repente, a notícia. Ela estava grávida. E não foi por inseminação artificial. Foi de forma natural, que o médico falou que não podia. Quero dizer, de forma sobrenatural, cara. Você entende o que eu estou falando? Mas aí tem que se envolver e você tem que estar aberto para que Deus confronte também os seus limites. Porque qual é o meu limite? E aí, galera, beleza? Boa tarde. Pô, tamo junto. Tamo junto, pô. Tamo junto como, cara? Tamo junto. Mas tamo junto numa briga. Você brigou com outro, eu vou ali apaziguar. Agora, estamos juntos numa situação, cara, dessa de morte, meu irmão. Cara, mas aí você se importa, entende? E você age com amor verdadeiro. Eu lembro que, pô, não posso falar isso que eu senti a mesma dor dela, não vou falar isso. Mas houve muitos momentos que eu orei com dor, cara. Eu orei com sofrimento, pô, o sofrimento que ela estava sentindo, cara. A gente olhava para o rosto dela, cara. E a gente só tinha a quem recorrer a Deus, cara. E Ele sabia do nosso coração, como a gente é homem de pequena fé, cara. Mas quando você se relaciona, as portas se abrem para o milagre. Amém? Amém, cara, amém. Outro detalhe legal, cara, quando a gente se relaciona também, as portas se abrem para que você tenha a coragem de se expor. E esse é o terceiro e último ponto. Então, quando você se relaciona com amor verdadeiro, né, com ações, né, com verdade, as portas se abrem para que você tenha coragem de se expor. Se expor no bom sentido, porque... Se você se relaciona com as pessoas, elas vão ver como é que você é. Isso é inevitável, né? E aí volta essa parada da porta, né? Não sei se você tem o seu quarto arrumado, né? Seu guarda-roupa arrumado. Eu, na sua idade, meu irmão, minha parada era, entendeu? Furacão Katrina, meu irmão. O cara entrar no meu quarto assim, certo? Mas, assim, uma teoria interessante, né? Do guarda-roupa, por exemplo, da cama é fácil, né, cara? Você vai arrumar a cama para quê? De noite você vai bagunçar ela de novo. Então isso aí eu defendo, né? Posso argumentar com você em relação a isso. E o guarda-roupa, a minha teoria é a seguinte: se o guarda-roupa tem porta, certo? É porque o que tem ali dentro não interessa a ninguém, dane-se. Meu irmão, você empurra tudo, fecha a porta, compadre. Não é? Se ali dentro tem roupa suja, roupa limpa, dinheiro, comida, Nárnia, meu irmão, não interessa, tem uma porta ali. Quem que vai na casa da pessoa vai abrir a porta do guarda-roupa? Você tem uns amigos enxeridos aí que eu sei. Agora, se você abrir, né, a sua vida, se relacionar, as pessoas, né, vão ver as bagunças que estão aí no teu quarto, no teu guarda-roupa. Agora, quem arruma o guarda-roupa também, tem um guarda-roupa arrumadinho, né? Nunca viveu umas coisas lindas da vida. Por exemplo, né? Você está naquela confusão do guarda-roupa, aí você acha uma roupa que você achou que não existia mais, né? Ih, caraca, eu tenho essa bermuda. Já aconteceu? Ou então você acha um pacote de Doritos. Ih, que beleza, como Deus cuida de mim, eu estava com fome. Às vezes está mofado, né? Você tem que ter cuidado. Às vezes também você acha uma coisa, já aconteceu comigo, não sei se aconteceu com você. É uma experiência assim, cara, maravilhosa. Tipo assim, o guarda-roupa tá na zona do caraca, aí você mete a mão ali, né? Aí você tem, se alguma coisa passar na sua mão, aí beleza, você tá ali, aí você tirou tipo uma bermuda, você fala, caraca, essa bermuda tem um tempo que eu não usava. Aí quando você veste a bermuda, você bota a mão no bolso, tem o dinheiro, maluco. Já aconteceu isso?
você fica rico, porque aquele dinheiro já estava fora do seu orçamento, né? Aquele dinheiro é dinheiro extra, né? Já aconteceu com você? Pode ser de 2 a 50 reais, meu irmão. Que vier é bênção, né? Quem arruma guarda-roupa não tem essa alegria, né? Mas se você se relacionar com as pessoas, tirando a brincadeira aqui, se você se relacionar com as pessoas, você vai abrir as portas para a coragem de se expor. E o legal, isso já foi dito aqui algumas vezes, que as pessoas não estão atrás de gente perfeita, certo? Elas estão atrás de gente coerente, pô. Então aconteceu da minha célula, né, se animar de acampar em Trindade. Trindade São Gonçalo, não. Trindade depois de Paraty, né? E aí a minha célula, meu irmão, a galera assim, casais, casados, né? Alguns têm filho, outros já estão com filho encomendado, outros estão encomendando. Certo? Aí você vê a célula, pô, a galera casada, isso aqui, vão para Trindade. Aí eu estava para começar uma obra na minha casa. Eu falei, cara, não vou ter grana de ir para Trindade. E outra, neguinho quer acampar, meu irmão. Pô, já passei dessa parada de acampar. Mas cara, não é relacionamento? Aperta o orçamento aqui, aperta ali, acampar vai ficar baratinho, pega um camping, vamos. É isso, né? Inclusive, a brincadeira lá que a nossa célula não é Gol, né? Mas já tem os nomes aí que o Marcão estava falando, que é Gold, né? Gol Silver, né? E Gol Seminovos. Pô, esculacha, hein? Seminovos, né? Para não dizer velho, né? Mas beleza, ó. Aí a minha célula foi acampar, meu irmão, em Trindade. Aí eu pensei assim, cara, vão amigos de oração e, ó, é a situação boa para dar tudo errado. Neguinho no meio do mato com mosquito, sem água, tudo dando errado, sem planejamento, beleza, né? Cara, deu tudo certo. Deu tudo certo. Sabe o que eu vi da galera da célula? Pô, mega testemunho, cara. A galera brincou, a galera zoou, sem palavrão, sem beber, sem bolinho de maconha. Que lá em Trindade, né? É de pão de maconha. O cara vem de sacolé de maconha assim, né? Você para na paradinha assim para comprar o artesanato. Tem brinco, pulseira, sacolézinho de maconha, sacolé. Ele chama de fumo orgânico, né? Meu irmão, tem alguns causos, né? Que eu não vou nem contar, senão a gente, né, vai sair daqui meia-noite. Mas depois você compra a versão estendida da pregação para você ouvir as histórias. Cara, foi maneiríssimo, cara. Foi maneiríssimo. A galera crente dando bom testemunho, pô. Cedendo, abrindo mão. Entende? Para ver a coletividade, cara. Para ver que tudo dava certo. E eu voltei para casa morto, totalmente espancado por aqueles mosquitos lá. Meu irmão, o mosquito, meu irmão, ele chupa o sangue de canudinho, chega a escorrer o sangue assim, ó. É o crepúsculo, aquilo lá. A parada é tensa. Mas, cara, foi maneiríssimo, foi maneiríssimo. E essa galera que não era cristã, né? Um casal está frequentando a igreja aqui e a célula, e a outra menina que mora lá no Rio, pô, ficou mega impactada com a vida da galera. Mas você tem que estar disposto, entendeu? Tem que ter coragem para se expor. Porque vai ter aquela hora ali que vai rolar uma parada, e aí como é que você vai reagir? Mas e se você reagir mal? Cara, pede desculpa, pô. É isso, é uma parada simples. Ou deveria ser simples, né? Senão a gente ora, cara, pede a Deus. Mas a gente tem que ter coerência na nossa vida, cara. O pessoal a verdade é que está todo mundo cansado de palavras, mesmo. Cansado de palavras. Então a gente tem que abrir essa porta da nossa vida, cara. A gente tem que abrir essa porta para os relacionamentos. Abrir as portas para o milagre acontecer. Certo? E abrir as portas para a gente ter coragem de se relacionar, de se expor. Mas só o amor verdadeiro vai fazer isso. Quando você tiver amor por aquela outra pessoa, você fala assim, cara, eu preciso estar ali, eu preciso estar com essa galera fazendo a diferença. Senão não vai rolar, cara. Ah, mas ninguém já ouviu falar de Cristo pra caramba. Cara, tá todo mundo ouvindo falar de um Cristo que não é Cristo, cara. Pela televisão e uma opção de coisa maluca que está acontecendo.
Você tem que assumir a responsa, falar, meu irmão, sou eu que vou lá, cara. Não estou falando que você tem que ser altivo, não é isso. Mas, cara, pô, eu estou tentando viver esse cristianismo, então eu que vou dar o exemplo, pô. Eu não vou deixar mais essas pessoas que não sabem o que é cristianismo dar exemplo. Ninguém apedrejando pessoa que sai do centro espírita. Caraca, mano, eu nem sei se esse cara é cristão, mas aí já falam logo que o cara é cristão, meu irmão. Pra já ferrar a gente, cara. Pô, não é essa atitude que a gente tem, né? A gente sabe que todo mundo tem o direito de ter a religião que quiser, cara. Certo? A gente está aqui para viver esse amor verdadeiro com a nossa atitude. E aí, naturalmente, as coisas vão acontecer. Naturalmente, as coisas vão acontecer. Então, a gente tem que estar aberto para se expor, né? A gente está muito preocupado, às vezes, também com o que os outros vão achar da gente, né? Isso é normal, né? Por exemplo, você tá na rua, aí você vê uma pessoa do lado da rua, assim, aí você não tem como falar, você dá um tchau, né? Se a pessoa não te vir, a concordância é certa. Se a pessoa não te vir, né? Aí você fica mega sem graça. Mas se não tiver ninguém te olhando, você passa de boa. Mas se tiver alguém te olhando, aí você dá explicação, né? Eu conheço aqui, não me vi. A gente está muito preocupado, né? Com o que as outras pessoas vão achar da gente, cara. Aí a gente não faz nada. Não é verdade? Se você está andando, aí você tropeça, né? Aí se não tiver ninguém olhando, você segue sua vida normalmente. Mas se tiver alguém olhando, você tropeça, aí você dá uma corridinha. Pô, é mais ridículo do que você continuar andando, pô. Quem que em sã consciência dá uma corridinha do nada? Se a pessoa não viu você tropeçando, vai ver você correndo igual um maluco. Ih, cara, aquele cara correu e voltou a andar. É melhor, é mais digno você tropeçar, pô. As pessoas tropeçam. Não é verdade, cara? Mas a gente está preocupado. A gente está preocupado com o que as pessoas vão pensar da gente. Aí na hora de apertar a mão do amigo aqui na hora do culto, às vezes eu vivo essa parada. Eu penso assim, cara, a camarada está lá do outro lado, cara. Vou levantar aqui, vou ter que passar por ali, e na hora que acabar o momento eu vou estar voltando para o meu lugar. Vai todo mundo olhar para a minha cara. Que isso, cara? É tudo irmão aqui, mano. Beleza, o cara viu que você levantou lá para falar com a pessoa e vai voltar para sentar. Mas eu não quero me incomodar. Entendeu? Aí eu falo que eu não quero te incomodar, que eu vou ter que falar, pô, eu não quero me incomodar, pô. Não perturbe, meu irmão. Eu não quero ter que levantar, sair do lugar, apertar a mão da pessoa. Cara, quantas pessoas já disseram aqui que ficaram na igreja porque falaram com ela, apertaram a mão dela, abraçaram ela. Um momento simples, cara. Então, né, daqui a pouco vai ter aí o visitante. Pô, vai lá falar com o cara, meu. Não é verdade? Amanhã no culto, levanta para falar. Ah, eu tenho timidez. Cara, ora para Deus tirar essa parada de você, cara. Pô, por exemplo, né, esse lance de trindade, né? Eu sou o cara que zoa, meu irmão, né? Eu sou o cara zoador mesmo, pesado. E aí, graças a Deus, Deus me livrou disso, cara. Porque vem a zoação na minha cabeça e eu posso fazer aquela zoação e matar aquela pessoa naquele momento. Cara, um dia eu vi isso e falei, Deus, arranque isso da minha vida, cara. Eu não quero isso. Porque você, né, numa brincadeira, você estraga tudo. Então, assim, ainda hoje, vem a zoação na minha cabeça, cara. Pô, vem assim, aí eu peço, Deus, né, tentação, né? Eu falo, Deus, me ajuda, né? Aí o que assim, eu acho assim, que na galera tem que rolar uma brincadeira, senão fica um negócio também mecânico, não existe isso. Mas, cara, busca de Deus, cara. Até que ponto aquela brincadeira vai fechar a porta, vai fechar o relacionamento, né? Aquela frase, né? Perco a piada, mas não perco o amigo, né? Autoria, Satanás, pô. Satanás que inventou essa frase, pô. Não é possível, cara. Você perde a piada, não perde o amigo, pô, né? Aí lá em Trindade rolavam várias brincadeiras, mas eu media. Será que essa brincadeira, né, vai ferir a pessoa? Então deixa para lá, cara. Melhor não ter graça. Essa é uma estratégia que eu tenho usado. Eu sei que tua cabeça também funciona assim na zoação, né? Então, mas aí você vê, não, essa zoação é legal. Pô, não tem nada ofensivo, vamos brincar, beleza. Certo? Teve uma hora lá que a gente estava na estrada, né? Aí a estrada é cheia de curva, não sei quem já foi a Trindade aqui, né? Aí para passarem dois carros assim é meio difícil, né? Tal. Aí às vezes vem ônibus, vem caminhão, fica mais difícil ainda. Aí a galera queria ir para Paraty à noite.
Aí eu já estava mortão, eu falei assim, pô, galera, não vou não tô a fim de dirigir nessa estrada, pô, de noite, ninguém bebe aí, fica mais complicado ainda. E aí a gente do nada paga pelo cara que bebeu, né? E tal. Aí a amiga nossa falou assim, que isso? Essa estrada é super tranquila. Pô, você passava no carro e assim, parecia briga de espada. Não, essa estrada aqui é super tranquila. É super tranquila. Ela é, na verdade, uma roleta russa. Aí teve uma outra amiga que a gente falou assim, em Trindade é assim, você faz uma caminhada assim, né? De 5 minutos que duram 40 minutos, porque todo mundo lá fala assim, né? A trilha aqui dura 5 minutos. Aí passam-se 2 dias, você chega no lugar, né? Mas tudo é 5 minutos. É porque o pessoal lá, meu irmão, o cara não sabe calcular direito o tempo, deve ser. Aí, beleza. Aí falava assim, faz a trilha aqui e vai pra cachoeira. Aí eu falei, ei galera, vamos pra cachoeira. Aí a amiga nossa falou assim, gente, tenho medo desse negócio de cachoeira. Entendeu? Porque de repente começa a chover num lugar que a gente não está vendo. Aí vem aquela água assim, aquela pororoca. Eu falei, pororoca? Mas aí, assim... Mas eu via, assim, que a galera tava na vibe da brincadeira. Aí eu fazia assim, top 5. Aí eu brincava com esse negócio. Pô, roleta russa, sei o quê. Mas você também, pô, eu acho legal a brincadeira, mas eu também peço a Deus, poxa, Deus, eu vou brincar, que não fique uma parada ruim, porque depois fica ruimzão para voltar, cara. Mas se também der errado, pede desculpa. Mas eu acho assim, que a gente tem que começar a ter esses feelings também, cara. Tipo, entendeu? Será que a minha brincadeira vai ser ofensiva? Pô, não vou brincar, cara, não vou brincar. Outra parada que eu uso muito é me zoar também, que aí, pô, faz aquela alegria da galera e eu não vou me ofender comigo mesmo, pô, só se eu for esquizofrênico. Certo? Tem até uma que a gente foi no casamento, né? Aí eu e a Miriam cantamos no casamento, né? Aí, pô, a Miriam canta pra caramba, né, cara? Aí acabou, a gente estava sentado na mesa assim, aí uma moça da nossa célula olhou aí chegou o marido dela, que o marido dela chegou atrasado. Aí ela olhou para o marido e falou assim, bem, você não sabe, ela nunca tinha visto a Miriam cantar. A Miriam canta muito, amor. Olha, a Miriam canta demais, a voz dela é linda. E eu estava assim do lado. Aí ela, João, você também canta legal. Cara, a Miriam canta... Eu não vou me ofender comigo mesmo, né? Então, assim, a gente tem que estar aberto para se expor também. Então, vai dar trabalho. É o que o texto falou, cara. É ação. É ação, cara. É verdade. Então, vai me dar um trabalho eu ir lá na casa da pessoa, eu ligar para ela, eu me preocupar. Vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Mas você viu o que o cara falou ali, cara? O resultado de quando a gente faz coisas para Deus, cara. O resultado disso é maravilhoso, cara. Você vê o reino crescendo, cara. Você vê as pessoas se achegando a Jesus, cara. E de alguma forma, cara, por mais que a gente seja muito doido, meu irmão. E eu sou muito doido, cara, estou te falando. Mas Deus usa a gente, porque a gente se coloca de coração aberto, cara, e ora e fala, Deus me usa, cara. Estou cansadão, não queria entrar nesse problema agora com essa pessoa, mas, cara, preciso ir lá, vamos lá. Então é isso, são relacionamentos, é ação, é trabalho, dá trabalho, vai dar trabalho. É dureza, né, parceiro? E assim, essa palavra falou muito comigo, cara. Assim, eu estou falando de algumas coisas que aconteceram, mas eu também devo ter dado muitos vacilos e vou dar muita coisa, cara. Mas a tentativa, a gente está num processo. Mas a gente tem que estar atento a isso. A gente não pode se fechar, cara. A gente não pode botar uma placa, não perturbe. E ficar no nosso mundo, cara. Não foi para isso que Jesus veio aqui, não, cara. Ele veio para a gente se relacionar, para a gente realmente trazer as pessoas, atrair as pessoas com a nossa vida. Amém? Amém. E, cara, eu tinha planejado uma opção de coisa, mas já são 9h30. Acho que foi o que Deus queria também, né? Tá bonitão. Deixa eu só ver aqui. Olha só. Essa é a parte 1 dessa palestra. A gente vai tomar um café ali, depois a gente volta para... cara. Pô, essa parada eu tinha que falar para fechar. Que eu estou falando desse lance de se expor, né? E de se incomodar com as pessoas, tá? Então,
pessoas se incomodaram comigo. Teve um momento que eu fiquei afastado. Para mim já era certo que eu... Beleza, está tudo certo. Né? Eu falei isso aqui numa outra vez que eu preguei no Gol. Pessoas se incomodaram comigo. Amigos me chamaram para vir aqui. Amigos me deram carona. Não vou falar o nome para não perder a bênção. Mas, não perde a bênção não. A bênção está com Deus. Fabrício e Simone, cara, me deram carona 6 meses. Para a célula, para o culto e para evento que tinha, meu irmão. 6 meses, você pegando o cara, trazendo, levando de volta. Pegando, trazendo, levando de volta. Cara, o cara resolveu se importar comigo, pô. Fez toda a diferença, cara. Fez toda a diferença. E aí o milagre acontece. Ele se abre para o relacionamento, o milagre acontece. Ele tem coragem de se expor, porque às vezes dar carona é um negócio que estressa. O cara não está na hora que você quer que ele esteja. Não é isso? Às vezes a pessoa precisa voltar, você não queria voltar. Mas você está no ministério da carona. Tem a galera aí do ministério da carona, pô. Cara, continua. E quem não faz isso tem que fazer. Você viu o que o texto falou? Pô, você que tem grana, teu irmão não tem grana, você tem que ajudar ele, cara. Ajuda, cara. Pô, com carona, com o que for. A gente tem que se importar com as pessoas. Eu comecei a vir para a Oceânica, né? Comecei a mudar minha vida, né? Com Jesus, porque essa comunidade vive Jesus, certo? Então comecei a mudar minha vida, e aí eu senti um desejo enorme de trazer o meu irmão, que já tinha tido uma trajetória na igreja, só que por alguns motivos ele estava tão distante, tão frio, cara. Mas aí falaram negócio de amigo de oração. Eu falei, essa parada de amigo de oração, né? Meu irmão vai ser meu amigo de oração. Meu irmão e a esposa dele. E aí eu e a Clarice começamos a compartilhar meu irmão e a esposa como amigo de oração. A gente orava por eles. Toda devocional a gente orava por eles, orava por eles, orava por eles, orava por eles. Nada acontecia, nada acontecia, nada acontecia, nada acontecia. E aí, um dia... Fez um ano? Chegou a fazer um ano? Cara, 1 ano orando, meu irmão. A nossa fé é muito pequena, meu irmão. Aí 1 ano orando, eu falei assim, poxa Deus, não vejo sombra de nada, nada. Estou tentando assim, dar o testemunho com a minha vida. E cara, para pecar eu sou bom para caraca, hein? Vou te falar. Para zoar, meu irmão, para ser todo errado eu sou maravilhoso. Para ser todo errado eu sou perfeito. Aí quando eu comecei a caminhar com Jesus de novo, me esforcei pra caramba para visualizar também. Não era assim, você vai ter um estereótipo, mas por dentro não é isso. Eu estava vivendo, mas eu queria também externar. Então eu tinha muitas atitudes para poder, sabe, nada acontecendo, cara. E aí um dia, em casa eu orei assim e falei, Deus, eu não aguento mais orar pelo meu irmão. Cansei. Vou continuar pensando nele, mas cansei. Acho impossível, por tudo que a gente conversa, acho impossível. E aí, cara, passaram-se alguns dias, a esposa dele começou a sentir a vontade de vir a uma célula, vir à igreja, vir a uma célula, vir a uma igreja, e vir para cá e vir a uma célula. E aí, a gente, eu sabia assim, que às vezes o convite do irmão, né? Vou usar no bom sentido meus amigos. Aí eu pedi para alguns amigos chamarem, a galera também se ligou, aí a galera começou a chamar e o Clóvis está aí, cara. O mesmo aconteceu com a minha cunhada e o meu cunhado. A gente investiu na vida deles, orou por eles. Entende o cerne da pregação essa noite? É isso. E para fechar, cara, o amor verdadeiro é Jesus. Cara, a porta é Jesus, meu irmão. Na nossa mente é um negócio muito louco, cara, mas é Ele que bate na porta, é Ele que abre a porta, meu irmão. Entende? E Jesus não colocou uma plaquinha dessa e falou, não me perturbe, cara. Ele se incomodou, ele se importou, o Felipe orou isso aqui, ele se incomodou, cara, ele se importou.
Ele não chegou para Deus e falou assim, olha, eu vou lá, mas, entende? Mas, se eles duvidarem de mim, se eles me prenderem, se eles me esbofetearem, cara, ele era Deus, cara. Ele é Deus. Se eles cuspirem na minha cara, esse é o meu limite, eu vou fulminar todo mundo. Ele não falou isso, cara. Ele veio incondicionalmente, cara. Ele abriu a porta mesmo, escancarou e se relacionou e se relaciona. Porque o nosso cristianismo não é se relacionou, ele se relaciona, cara. Experimente se relacionar com Jesus, se você ainda não experimentou isso. Cara, experiência maravilhosa, que não tem explicação. É real. É real, gente. É real. E a minha oração é essa. Que primeiro, a gente se relacione mais com Jesus, cara. Que o nosso coração arda na presença dEle. Por saber que Ele foi incondicional, cara. Que Ele se incomodou. Ele se incomodou com cada um de nós aqui. Amém? A minha oração é que você abra as portas. Que você se incomode. Se relacione. Tenha coragem para se expor. Experimente o milagre de Deus nos relacionamentos. Mas isso só vai acontecer se o amor for verdadeiro. Amém? Vamos orar? Senhor, Tua palavra é maravilhosa, Senhor. E ela é desafiadora, Pai, porque ela coloca a gente num patamar que nenhum ser humano pode viver sem o Teu Espírito Santo, Senhor. Então essa palavra nos desafia, Pai, mas ela confirma no nosso coração qual é, Senhor, a nossa verdadeira missão aqui, Senhor. A nossa missão é que nos relacionemos, Senhor, que amemos as pessoas. Então, coloca esse desejo no nosso coração, Pai, que a gente pare de bater as portas, de botar essa plaquinha, não me perturbe, Pai. Que a gente se abra para os relacionamentos, Pai. Talvez para isso algumas coisas tenham que ser curadas. Talvez eu precise arrumar um pouquinho a casa, Pai. Mas que eu arrume a casa. Que eu me reconcilie contigo, Senhor. Aquele que se incomodou comigo e que abriu a porta para mim. E que daí eu venha me relacionar com as pessoas e mostrar Jesus para essas pessoas, Pai. Para que o nosso cristianismo seja mais verdadeiro, Senhor. Que a gente experimente o Seu milagre, Pai. Por favor, Pai, vai ter aquele dia que a gente vai olhar nos Seus olhos, Pai. E o Senhor vai dizer, esses são os meus filhos. E olha o que eles fizeram. Fizeram tantas coisas bacanas. Eles não se fecharam em si mesmos. Eles não se fecharam nos seus problemas. Eles amaram com amor verdadeiro. Então, por favor, Senhor, essa é a minha oração. Que o meu coração arda na Tua presença, que o coração dos meus irmãos arda na Tua presença, para essa verdade, Senhor. Que a gente se envolva mais com o Teu reino, Senhor. Com o Teu reino, Pai. Que não seja de palavras, Senhor. Seja de ação, seja de trabalho, Senhor. Seja de verdade, seja com amor verdadeiro, Pai. E se alguém aqui ainda não se entregou a Ti, Pai, por favor, Senhor, que essa seja a noite de salvação, Pai. E que essa pessoa veja que o Senhor é a porta, Pai. A única porta, o único caminho, a única verdade. O Senhor é o amor verdadeiro que não precisava, Pai. O Senhor é Deus, o Senhor é tudo em si mesmo. O Senhor não precisava vir até nós, se incomodar com a gente. Mas o Senhor tomou aquela cruz que era pra gente, Pai. Então que seja a noite de salvação aqui nesse lugar também, Senhor. E que seja tudo pra honra, pra glória e louvor do Teu nome, Pai. Do nome de Jesus. Amém. Amém.